estarmos aqui reunidos para mais esse estudo. Suplicamos ao Senhor, meu Pai, que derrame sua bênção em todos esses irmãos que estão aqui reunidos dos dois planos da vida. Que em nome de Jesus, meu Pai, possamos realmente absorver e aprender o conteúdo que está sendo ministrado, que já com tanto esforço foi preparado para nós ao longo de tantos anos. Pai amado, Pai querido, que teu pão de amor, bondade, benignidade sempre esteja à mesa de cada um, em nome de Jesus. Suplicamos ao Senhor que derrame suas bênçãos para que possamos perdoar aqueles irmãos as quais, no nosso entendimento, nos têm ofendido. Pai, que nos dê um grande coração perdoador, para que possamos, em nome de Jesus, realmente aprender a perdoar, para um dia sermos perdoados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis, meu Pai, cair em novas velhas tentações, ciladas, que aparecem no nosso caminhar, em nome de Jesus, porque Tu é a honra e a glória que dura para sempre. Que a Tua luz, que a Tua paz, que excede todo o nosso entendimento, possa, em nome de Jesus, iluminar as mentes, os corações, a casa de cada um, e que possamos, meu Pai, sermos merecedores da Sua misericórdia, para que os Teus obreiros possam adentrar em cada uma dessas casas aqui representadas, mesmo daqueles que, por algum motivo, não puderam comparecer hoje à reunião. E esses obreiros possam fazer o seu trabalho em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Então, hoje nós vamos dar continuidade no estudo Obreiros, né, da Vida Eterna, capítulo 12 ainda, não é isso, Paulo e Fernando? 12. Então vamos... Finalzinho do 12 e Já iniciar o 13, né? Tá ótimo, então. Só retornando, né, o capítulo 12 trata-se da excursão de adestramento, né? Hoje o André Luiz com a equipe do Jerônimo e a Luciana vão levar os 5 que estão para desencarnar, né, na casa transitória de Fabiano, num primeiro traslado, né, para eles irem se habituando à nova circunstância. E é dado a eles, né, fortalecimento espiritual e no regresso aos seus lares, né, depois dessa noite de desdobramento, eles voltam, todos eles mais frágeis, com mais dores e tudo, e angústia no campo físico, né? Mas isso se trata da misericórdia mesmo, né? Através desse auxílio, a piora do corpo é a melhora, né, para o desencarne vindouro, né? Que já todos eles já estão adoentados há bastante tempo, né? Então, eu vou ler só esse pedacinho aqui para a gente situar onde que está, né? O plano impressivo da mente grava as imagens dos preconceitos e dogmas religiosos com singular consistência. A transformação compulsória, né, pelo desencarne, reintegrará a criatura no patrimônio das faculdades superiores. Então, ao desencarnar, a pessoa retorna para a vida real, né? Vem, reencarna, vem para a escola e depois, né, a gente volta para ver o que a gente conseguiu aprender nesse período escolar aqui, né, digamos assim. O trabalho, porém, não pode ser brusco, sob pena de ocasionar desastres emocionais de graves consequências. Urge considerar a necessidade da medida, isto é, da gradação. Então, observa que eles tratam com tanto carinho e apreço cada um dos irmãos ali, porque, né, ali se tratam de irmãos de credos diferentes, e alguns deles não creem, né, nessa forma que a gente sabe que é a real, né, do desencarne, da vida espiritual. Então, eles não ferem essas consciências, fala que tem que ser gradativo, porque senão podem ter desastres emocionais, né? Então, ao desencarnar, a pessoa já tem a perturbação natural, né, da mudança de plano, de corpo e tudo, então, eles fazem isso com bastante critério e carinho. Então, eles falam que a rotulagem externa, né, que socorre tanto o crente nas supremas horas evolutivas,
é a sementeira do esforço próprio, né? Então, voltando ao capítulo anterior, né, que ficou um pouco aquela dúvida, né, se todos tinham merecimento, se não tinham, né? A gente aprendeu que, basicamente, a grande maioria, o desencarne é de forma biológica mesmo, né, de acordo com as leis da natureza orgânica, e quando o trabalhador, ele exerce, né, realmente, no seu projeto reencarnatório, ele tenta ou consegue efetuar uma parcela significativa, porque a maioria, pelo que nós aprendemos também, retorna fracassado, né, quanto ao plano, a preparação da vinda, né? Então, o esforço próprio, né, no serviço do amor, que frutifica nesse momento receber essa intercessão, né, de compensações espontâneas da lei, né, que manda entregar as respostas do céu a cada um por suas obras. Então, de acordo com como a gente vive, né, a nossa encarnação, nesse momento crucial do retorno, do regresso à casa espiritual, né, de nossa origem, que a gente vai ver se a gente vai ter ou não, de fato, esse merecimento, né? Então, a gente estudando o capítulo 13, a gente achou chama Espírito da Letra, um site que tem no YouTube, e a pessoa vai lendo o livro e ele vai falando algumas coisas. Então, eu achei bem interessante que ele falou, né? Coloquem as barbas de molho e vamos trabalhar mais para a gente poder ter esse merecimento aí, né? Que até aquilo que você falou que o Ezequiel falou com o Paulo, né? Que quando esteve com ele, falou que... Como é que foi que você falou que sentiu que estava atrasado, né? Não, é que eu falei para ele que reconhecia que estava chegando tarde, né? Mas ele falou algo para mim que eu só consegui avaliar posteriormente, né? Normalmente é assim, né? Ele falou para mim que o importante era chegar. Aí eu entendi, como a gente é sempre vivo, realmente o que importa é você chegar, porque quando você chega é onde você encontra o entendimento, né? Tem a confirmação do processo, né? De como ele se dá, da nossa vinda, do porquê de nós estarmos aqui, do processo de retorno, né? Então, quando você toma conhecimento disso, você chega. Agora, necessário trabalhar para permanecer e caminhar, né? Porque senão sempre tem uma força puxando para você, para aquele ponto que você estava anteriormente, que é justamente as nossas tendências, né? Acho que não é uma força, não, são várias, né? Então, seguindo para terminar o capítulo, eles devolvem, né, cada um dos irmãos ao seu leito, né, pois eles estavam em desdobramento, né? E eles verificam as impressões diferentes que cada um teve nesse regresso, né, de acordo com as crenças de cada um. Então, ele cita que o Fábio demonstrava um infinito conforto, né, no seu campo íntimo. O Cavalcante acordou pensando em recorrer à Eucaristia, que era a crença dele. E Dimas, ele já, que era o mais debilitado, né, ele que já estava com a doença mais avançada dos 5, que é que inclusive vai tratar o capítulo a seguir, né? Ele fala que ele teve um sonho e que ele gostaria imensamente de poder lembrar de tudo, né? Mas que a gente bem sabe, né, que nossos desdobramentos a gente relembra do que se faz necessário, né? Às vezes a gente lembra de alguns relances e tudo, mas o conteúdo que nos fica para lembrar é só o que for útil, né? Tiver um fim útil, né? Então, e a esposa dele o tranquiliza, né? Porque ele volta a dormir e repousar devido ao fato de ele estar muito doentado, né? E aí, fim do capítulo, né? Realizar essa primeira excursão de adestramento com os amigos, que dentro em breve iriam, né, realmente, de fato, todos desencarnar. E eles voltaram para a instituição de Adelaide e Jerônimo falou para eles regressarem à casa transitória de Fabiano e lá eles iam continuar exercendo atividades de trabalho, né? Porque depois que eu descobri que a gente só trabalha, né? No dia que a gente pode descansar, é só por aqui, né? Porque é só trabalho. Então, eles vão estar fazendo trabalhos úteis lá até a continuidade dessa excursão, né? Desses 30 dias de trabalho que se refere o livro. Alguém quer falar alguma coisa desse capítulo ainda? Ninguém? Então, nós vamos iniciar agora o capítulo 13, que o título é Companheiro Liberto, que é...
Oi? Companheiro libertado. Companheiro libertado, Depois dos preparativos, principalmente próximo ao lado de Cavalcante, que pioraram após a intervenção cirúrgica, lembrando que o Cavalcante estava no hospital, né? Jerônimo articulou as providências referentes à desencarnação de Dimas, já que ele era o que já estava em condições mais debilitadas, mas já estava em casa, né? Então, pela manhã, junto da irmã Zenóbia, eles foram verificar a localização, né, dentro da casa transitória, como se fosse, né, o aposento, né, em que era para trazer, né, para preparar o leito, né, porque ele retornaria confuso, ainda enfermo, com o perispírito lesado, para ser tratado na casa transitória de Fabiano. Então, eles foram verificar com a Zenóbia quanto à localização, né, onde ele iria ficar. Então, compreendia, mais uma vez, isso o André Luiz citando, né, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Então, quando a gente faz essa leitura, a gente observa o seguinte, né, que a gente fica muito temeroso no momento da morte, mas que, na verdade, a morte nem existe, né, que é apenas o regresso, né, a gente fica né, saudoso, triste, mas a gente tem que saber que é assim que funciona, né, a gente está aqui de passagem, né. Então, nesses momentos aí que a gente fica distante, né? Então, Dimas alcançará o período de renovação e, por isso, seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para o novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato. Isso nós achamos interessante porque a gente tem, né, eu, pelo menos, tinha, né, até então, uma falsa impressão de que tinha o dia certo, né? A pessoa vai morrer nesse dia. Então, a gente lê nesse capítulo, a gente aprende bastante que não tem um dia programado, né? Você vem com uma programação e, de acordo com como você conduz a sua vida, como é a sua conduta moral e física, né? Como você trata o seu corpo e todas as questões morais, você pode viver mais ou viver menos. E no meio do capítulo fala que também não é bem isso que classifica, né? Que a pessoa pode viver muito e não ter um proveito. E a pessoa pode, no caso de Dimas, ele teve o tempo de vida abreviado porque ele usou mal, não mal no sentido de que o André Luiz, nós vamos citar, né, se confunde com a forma como ele desencarnou, mas cansou mais brevemente, né, o seu corpo físico, mas nas tarefas do bem. Então, ele vai morrer antes, teoricamente, do tempo programado. Aí, Vicente, eu queria que você explicasse isso melhor para a gente, que é meio confuso, né? Na realidade, na hora que você chegar lá para frente, você vai entender, a gente vai entender melhor esse processo, porque na realidade Dimas desgastou muito o corpo. E uma das coisas que o mundo espiritual, que o correto é nós devolvermos o corpo conforme nós recebemos. E na realidade nós devolvemos o corpo nunca conforme nós recebemos. Nós devolvemos ele sempre para mandar ele lá para a oficina mecânica, para recuperar as peças, recalchutar, porque realmente a gente recebe uma chapa novinha e devolve ela complicada. E, às vezes, a grande maioria dos homens na Terra tem o costume de achar que não, morreu, acabou. Essa é uma ideia complexa. Mas tem um negócio que chama a atenção aí, né, eu perdi aqui. Eu parei, né? Não fora determinado o dia exato, mas atingiram o tempo próprio. Sim. Porque a gente não pode esquecer que nós estamos sujeitos a uma lei que chama lei de probabilidade. O que é a lei de probabilidade? Quando é feita uma projeção reencarnatória, todo mundo tem projeção reencarnatória, mesmo as reencarnações compulsórias, né? No caso das reencarnações compulsórias, o sujeito vai estar só sujeito às leis divinas, né? Então, é um processo onde a espiritualidade busca, processa a ligação ao corpo físico, mas sem aquela presença
né? Igual aconteceu lá com o Sigismundo. Mas nós estamos sujeitos à lei da probabilidade. Então, como que o mundo espiritual faz? Na nossa projeção, você tem a probabilidade de viver 100 anos. Baseado no que você fez com o seu corpo, com o seu carro físico, você pode diminuir ou você pode, inclusive, aumentar o tempo de vida. Mas, assim, é por isso que eles não marcam um dia, né? Que muita gente acha que todo mundo tem um dia certo de morrer. Ninguém tem dia certo de morrer, não. Mas tem sim dentro da lei de probabilidade, existe uma programação para que você possa desencarnar aos 70 anos, aos 80 anos, não importa. Mas isso pode ser prorrogado e isso pode ser diminuído. Pelo que a gente vê, a grande maioria diminui o tempo de vida, chega no mundo espiritual quase que fora do tempo. Mauro está com a mão levantada? Vicente, você citou que a gente deveria estar entregando o corpo assim como nós recebemos, não é isso? Sim. Mas não tem como, você tem o desgaste do tempo, até cuidar do corpo ao longo da caminhada, eu entendo. Agora, mas o envelhecimento natural, o desgaste natural vai ter, ué. Ô Mauro, a questão do nosso corpo é que nós levamos o nosso carro físico todos os dias ao excesso. Olha para você ver, você quer ver? Ansiedade. Conforme diz a espiritualidade, a ansiedade é como se fosse raios destruidores, né? Como se fosse uma grande tempestade interna. Um dia eu vi num programa de televisão desses aí de ciência, eles mostrando como que funciona o cérebro. E aqui, apesar da gente não ver o protótipo, né, mas no mundo espiritual o André Luiz fala sobre o protótipo que eles têm lá, mas nesse eles mostravam como que a energia circula no nosso corpo, né? E quando uma pessoa está com raiva ou está ansioso, essa energia ela costuma acumular em determinados pontos. Então ela para de circular como ela deveria. Então, na realidade, ô Mauro, quando a gente fala que você recebeu um corpo zero bala, e na realidade recebeu, tá? Porque, olha que interessante, o esquecimento de suas vidas passadas, ela tem relação com o corpo que você está recebendo. Entendeu? Porque a gente fala assim, tudo está gravado na mente. As informações de nossas vidas também estão gravadas na mente perispirítica, tá certo? Mas quando você vai reencarnar, você passa por um processo natural, né? Onde você acaba entrando num processo de esquecimento. Esse esquecimento, Mauro, é que não gera para você um desgaste, porque se você lembrasse de tudo, aí você continuaria vivendo como se fosse lá atrás no passado. Então, a questão do envelhecimento das células, as células morrem porque nós matamos elas. As células não morrem porque o desencarne das células é culpa nossa. É a forma de vida que nós levamos. Nós alimentamos errado, nós comemos mais do que devemos, alimentamos às vezes fora de hora, nós cuidamos muito mal do nosso carro físico. Então é por isso que a grande maioria de nós... tem uma pergunta que ele vai fazer aí, o André Luiz vai fazer a pergunta para o Jerônimo. Então quer dizer que o Dimas suicidou? Não. Ele não suicidou. Ele apenas não aproveitou bem, ele não respeitou bem os horários de alimentação, ele não cuidou bem do corpo. Esse é que é o problema. Então, quer dizer que se fôssemos fazer corretamente, a gente estabilizar ali numa condição
estou chutando aqui, de 30 anos ali, você iria estabilizar naquele aspecto e caminhar até o final, no momento do desligamento? Seria algo próximo a isso? Bom, eu sei assim, sabe, Mauro? A gente tem uma programação de vida, Sim. tá certo? Mas quase sempre ela não se cumpre. Por que que ela não se cumpre? Por causa dos nossos excessos em todos os aspectos. Os excessos físicos, os excessos materiais e os excessos morais. Então, nós queimamos muita energia, porque o grande problema nosso é entender o seguinte: quando você come, o que que o seu corpo faz? Ele extrai dos alimentos a energia, o combustível que você precisa para você sobreviver. Funciona dessa maneira. O resto é excretado, vira fezes ou vira urina, né? Então, a gente ainda tem muita dificuldade. Nós somos uma máquina perfeita. Para você ver, a nossa máquina física, ela faz todo esse processo, entendeu? Espera aí, só um minutinho. A gente recebe ela perfeita, a gente vai desgastando ela pelos nossos excessos, e aí, Mauro, nós vamos viver muito menos do que o programado. Hoje, por tudo que nós temos, pela ciência e tudo mais, nós temos capacidade e condição de viver, estou para te dizer, até 150 anos. Porque hoje nós temos bons medicamentos, né? Nós temos hoje muito mais informações do que há tempos atrás. Mas a questão toda é o seguinte: a vida facilitou para nós, né? Os recursos que nós temos hoje, eles facilitaram muito a nossa vida, mas nós passamos a abusar de tudo isso. Então nós estamos desgastando mais. Talvez a gente vai ter que realmente estudar, né, Vicente, para entender realmente como viver para entregar essa máquina inteira, porque talvez a gente esteja muito desatento a isso aí. Ô, Mauro, olha para você ver. Nós, hoje na Terra, eu posso te citar aqui 3 coisas que dividem os homens: política, futebol e religião. Você imagina o desgaste que essas 3 coisas geram? Na religião, você pega lá, por exemplo, as religiões têm a mania de achar que o Deus delas é melhor do que o Deus da outra. Então, você já gera um problema, né? Porque aí você já começa a gerar o quê? Um conceito e um preconceito. Na política, enquanto nós deveríamos nos unir, né, para que realmente o poder emanasse de nós, nós dividimos enquanto os nossos representantes se unem e fazem a farra. No futebol, nós idolatramos uma série de pessoas. Se paga hoje pelos artistas do futebol os maiores salários do mundo, que não tem a menor justificativa. Então, nós trocamos a arena do passado, onde quem ia para a arena tinha que matar um ao outro, né? E você lembra muito bem disso, e nós trocamos isso pelo futebol. Então, olha para você ver, eu estou citando só 3. Agora, você imagina, por exemplo, hoje se mata por causa da política, se mata por causa do futebol e se mata por causa de religião. Se você chegar hoje, essa guerra que está lá em Israel, ela é religiosa. Ela não deixa de ser religiosa, não. Somente para você que foi protestante, que conhece o Velho Testamento quase que de cor, você vai pegar lá, você vai ver que essa guerra deles aí, né? Essa guerra aí, ela começou lá atrás com Abraão.
E o preconceito também começou lá atrás também. Porque se você parar para pensar, se somos todos filhos de Deus, se você pegar o próprio Velho Testamento, você vai ver o preconceito ali. O primeiro filho dele, que era o primogênito, né, não era legítimo, ou seja, ele era de uma escrava, se é de uma escrava, né, então ele não é reconhecido por Deus. Olha que merda é isso. Aí depois vem a Sara lá e tem um filho depois de 80 anos. Esse trem também precisa de ser explicado, né? Então, porque senão cai naquela ideia do milagre, e eu fujo a tudo isso, né? E a gente precisa de realmente repensar isso aí. A Isabel está com a mão levantada. Quer falar, Isabel? Peraí. Ok, Vicente, obrigado. Alô. Eu fiquei muito confusa nesse trecho, porque que fala, né, que Dimas não conseguiu preencher toda a cota do tempo que lhe era lícito utilizar, aí fala lá que foi entregue ao serviço rude na mocidade, né, constituiu família, que ele suou muito, aí depois perdeu quase integralmente o conforto da vida social, privou-se de estudos edificantes que lhe poderiam prodigalizar mais amplas realizações ao idealismo de homem de bem, e prejudicou as células físicas no acúmulo de serviço obrigatório e acelerado na causa do sofrimento humano. Eu fiquei muito confusa, porque eu imaginava o seguinte: se você se doa para o outro, igual nesse caso aqui, eu achava que teria uma certa... por exemplo, você cansa, você está lá, você teria uma certa proteção em relação a isso, não tem, não? Isabel, ô Vicente, equilíbrio. ô Vicente, quando a gente estava estudando isso, Isabel, eu também não entendi muito bem, não. Aí o Paulo veio dar um exemplo, aí eu já olhei para ele e falei, vou exemplificar você. Aí ele estava falando de mim. Por exemplo, a minha família, às vezes, some, ninguém liga. Quando liga, liga porque tem problema. Aí eu fico sofrendo por conta dos problemas deles, ainda liga e fala, você que tem que resolver. Mas não foi eu nem que criei o problema. E isso me absorve tanto que já diversas vezes eu já adoeci fisicamente. Então, a Isabel já pulou um pouco aí as páginas, né, Isabel? Nós não Não, isso até no mesmo trecho, ele separou, eu acho que um pouquinho mais em cima, né? Mas ele... Isso, tudo bem. Mas aí eu achei interessante ele me lembrando disso. Você lembra quando sua mãe ligou e falou que tal problema era eu que tinha que resolver? Eu falei, mas não foi eu que pus ele aí? Não, mas agora você vem e tira. E a gente adoece, e adiante na leitura ele fala que a gente tem que ter um equilíbrio muito grande para fazer isso aí que você falou, né? De auxiliar e de estar presente ali no auxílio, mas sem se contaminar, né? Mas isso é construção de longo prazo. Gente, isso daí também tem o seguinte, a gente é que valoriza demais o tempo aqui na Terra, porque necessariamente não significa que se você desencarnar mais cedo, seja ruim ou um castigo. Não, eu até acho que não, Paty, mas por que então ele não aproveitou tudo, né? Que fala isso, a questão não é essa. Ele não aproveitou tudo. E que, de certa maneira, ele meio que reduziu o tempo dele de vida em função da doação dele para o outro, entendeu? Em função Mas Isabel, ele explica lá. Difícil. Ele não alimentava direito, ele alimentava fora de hora, ele explica isso lá. Ou seja, olha que interessante. Imagina, por exemplo, o seu corpo precisa de ser hidratado. 70% é líquido. Então, você tem que hidratar o corpo. Agora, imagina que você não hidrata o corpo. Você não bebe água. O que você vai estar fazendo? Você vai fazer com que suas células comecem a trabalhar aceleradamente e elas vão desgastando. Então, o que aconteceu? O Dimas fazia isso. O Dimas não alimentava direito. Agora, o fato de você... Pode falar. O fato de você trabalhar, o trabalho não mata ninguém. A falta de bom senso é que mata.
Mas então, por exemplo, olhando até por você, Vicente, o tanto que você se dedica. Você chega às vezes lá às 6 horas da tarde e fica lá até 11 horas da noite. Você fica sem alimentar, sem nada, você não tem que ter uma certa proteção a mais? Mas imagina, olha para você ver, aí que entra outro setor. Quando eu estou trabalhando mediunicamente, por que a gente não faz nada sozinho? Por que uma reunião mediúnica você tem que ter um grupo, né? Porque você tem as divisões ali também. Então, enquanto eu estou trabalhando mediunicamente, aquele grupo todo que está ao redor ali também está trabalhando. Parte do desgaste que eu vou ter, eu vou recompor ele com as energias do grupo. Senão eu não dou conta, não. Não tem como aguentar. Quem é? Então, assim, é recomposto. É por isso que a presença do corpo mediúnico numa reunião, mas eu digo a presença, não é a presença física, não, é a presença mental, é a participação, é a integração ao trabalho. E isso dá sustentação. Agora, o que acontece? Quando o médium ele vai para uma reunião igual a de quarta-feira que você citou, e ele começa a pensar nos problemas da vida dele, do cotidiano, ele começa a pensar na comida que está esperando ele na casa dele, no café que ele não bebeu. Se ele começar a fazer isso, ele ainda gera um problema maior para a espiritualidade, que tem que pegar esse médium e isolar ele. Então, por isso que o trabalho é um conjunto, é igual uma orquestra. Ali todos são importantes. A Ana quer falar aí também, quer falar, Ana? Não, é só duas coisas que eu lembrei enquanto o Vicente estava falando. A primeira é que a própria espiritualidade, o Ezequiel já explicou mais de uma vez, né? Que, por exemplo, às vezes tem mais pessoas esperando para falar com o Vicente e o Ezequiel pausa por ali, né? Justamente por entender que o corpo do Vicente tem um limite, né? A espiritualidade também não vai com a gente além para poder atender a demanda do outro, né? Ele respeita muito o médium. E eu também já lembrei que o Ezequiel já em mais de uma vez ele já falou isso, e eu imagino que porque talvez no grupo de quarta-feira aconteça isso, de pessoas que às vezes para se dedicar ao estudo, por exemplo, da espiritualidade, deixa de dormir. E aí o Ezequiel fala que o sono é importante, né? E a gente chegou até a conversar nesse dia se talvez, então, por exemplo, o Chico Xavier não tinha uma preparação física diferente, né? Se ele não desceu com um corpo meio diferenciado para aguentar virar noites, né? Igual ele fazia. Mas o Ezequiel bate muito na tecla, né? Porque às vezes a gente quer se dedicar a tudo e vai se prejudicando, né? Então deixa de comer, deixa de dormir, deixa de beber água, para equilibrar um monte de prato, né? Então, esses dois pontos o Ezequiel já trouxe pra gente. Quer falar, Mauro? Sim. Pegando um gancho aí até no que a Ana estava falando, a gente vê pelos estudos e ensinamento do próprio Ezequiel que não existe privilégios, assim, eu estou trabalhando na obra, eu vou ter esse ou aquele privilégio. A questão é o seguinte, existe a asa do amor e a asa da sabedoria. Então, esse trabalho, em algum momento eu estudei esse capítulo, eu não lembro mais como que foi, que a gente fez essa análise, que, no caso, o obreiro, ele tem que ter a sabedoria de analisar os seus limites e fazer uma boa gestão do seu tempo e das suas energias. E isso faz parte do crescimento espiritual de cada um de nós. Se a gente sai para uma tarefa, igual a gente faz uma tarefa na rua, né? Então, se a gente chega e vê que o ambiente requer mais atenção, a gente tem que ter mais atenção e a gente tem que entender a hora de chegar, a hora de sair. A gente não é porque está fazendo algum trabalho que terá um privilégio, não, porque Deus não criou marionetes. É assim, olha, então tem aquele robozinho, aquela marionete ali que ele vai
a gente tem que ter a nossa condição de decisão. Estou trabalhando na obra, beleza. Olha, gente, eu vou trabalhar na obra, sei lá, 4 horas, vou lá, realizo meu trabalho. Não, mas hoje à noite a gente tem, estou falando aqui, uma visita a um senhor lá doente, beleza. É necessário? É. Só que eu já fiz o meu trabalho, meu corpo já precisa de um descanso, ou eu tenho outros afazeres. Então, é aquela questão de sabedoria. Aí, ali, você vai ter que deixar a tarefa. Porque se a gente fizer, igual o Vicente mesmo está colocando, se a gente não cuidar bem do nosso corpo físico, a gente, às vezes eu brinco, o pessoal, se a gente chicotear demais o nosso corpo físico, ele vai parar, né? Ou a gente para ou ele nos para. Mas só que, mesmo quando a gente leva ele a parar, tem o que foi colocado aí pelo próprio Vicente, a questão do desgaste acelerado. Agora que eu entendi o que ele falou de entregar o corpo nas mesmas condições, mas é porque a gente está acelerando demais o desgaste. Então, talvez usar um pouco mais a asa da sabedoria para poder dosar tudo isso e ainda ir realizar a tarefa. É isso que eu entendi dessa parte. Por isso que ele chegou lá do outro lado, mesmo trabalhando no bem, mesmo trabalhando na tarefa, mesmo fazendo certo, mas não está fazendo da maneira certa. É a questão da eficácia, né? Fazer a coisa certa na hora certa, ou seja, no tempo, na quantidade certa, né? Não adianta só fazer o certo. Eu acho que nesse caso aí, o André Luiz vem trazer para a gente, né? Para nos chamar a atenção de como que a gente deve se portar aqui no planeta Terra, né? Como encarnado. Sim. Mas aí ele fala, no caso, pelo que eu entendi da leitura do capítulo também, é o seguinte, que às vezes a gente se desgasta o corpo não só nas tarefas do bem, mas às vezes no dia a dia mesmo, igual o Vicente falou, igual a Isabel comentou aí também, e a própria Fernanda, às vezes a gente desgasta o nosso corpo com as nossas preocupações, com as nossas angústias, entendeu? No dia a dia mesmo. Às vezes a gente está tão ansioso com alguma coisa, às vezes não se alimenta direito, não dorme direito, e isso vai desgastando o corpo e vai reduzindo o prazo. Só que é um trabalho, né? A gente vai aprendendo isso com a experiência de vida mesmo, entendeu? Pelo menos eu entendo. Mas a gente tem que usar a nossa sabedoria, até mesmo nos estudos que a gente está passando, para a gente aprender a dosar e administrar isso aí, porque se a gente deixar para o final, a gente viu que tem uma coisa chamada desgaste. E o desgaste, ele não tem como, ele não repõe, não. Desgastou, foi lá e retirou vamos falar assim, né? Mecanicamente a gente fala, uma vez que você retirou o material, ele não volta sozinho, não. Aquele ponto de desgaste, aquela veia que ficou entupida, aquele coração que você forçou aí demais, a noite que você perdeu de sono, você não volta ela atrás, não. Esse desgaste, você não volta ele atrás, não. Então, você tem que se cuidar. Aquele monte de cigarro que você fumou, a marca vai ficar no pulmão, né? Aquele monte de bebida, a marca vai ficar no fígado. Então, você vai ter que ir trabalhando para ir amenizando ao longo do tempo, porque ele vai continuar filtrando, ele vai continuar transformando a parte do oxigênio. Então, o corpo vai continuar em ação. Então, essa questão aí é importante a gente... E você disse muito bem, porque nós temos o outro lado, a vida também, a vida aqui fora, né, dos afazeres, vamos falar assim, de sobrevivência, e a gente tem que saber dosar. Se você sabe que você vai na reunião hoje à noite, aí eu vou viajar 300 quilômetros e vou fazer um monte de outras coisas, sempre que eu tenho reunião hoje à noite, quando chegar lá, eu não tenho nem energia para doar, eu vou até sobrando do grupo. Certamente. Quer falar aí, Paulo? Você levantou a mão, depois a Ana. Bom, é o seguinte, com relação ao momento do desencarne, né? Porque aqui o André Luiz está estranhando
o acolhimento dele, considerando que ele não aproveitou o tempo, né? No entendimento dele, né? Ele meio que... Ele achou que seria suicida também, né? Exato. Aí, é o seguinte, a gente participa de uma reunião mediúnica na Casa Francisco de Assis, que a gente participa lá também, coincidentemente, que não há coincidência, nós começamos a frequentar essas duas casas há 6 anos atrás, tanto a Maria Francisca Rocha quanto a Francisco de Assis, no mesmo instante. Então, hoje nós frequentamos as duas casas e lá nós somos, ao longo do tempo, nós participamos lá do estudo de educação mediúnica e hoje nós participamos da atividade mediúnica mesmo. O que a gente observa é que no atendimento aos desencarnados, todos eles se apresentam com lesões graves no perispírito, né? E eles falam assim, que já estão com essas lesões, eles não têm nem ideia do tempo que já estão lesionados, né? Então, a minha pergunta é o seguinte, essas lesões do perispírito, elas são geradas só por questão da alimentação ou também pelas questões emocionais e morais? Pelos vícios materiais e também pelos vícios morais? Boa pergunta. Eu vejo que é um todo, né? Hoje, se dependendo, se você, um exemplo, o exagero no álcool, você vai lesar seu perispírito por causa disso. Uma lesão moral, né? Um exemplo na área do sexo, né? Você consegue lesionar ali o seu perispírito de tal forma que, às vezes, a pessoa volta com problemas nessa área também. Então, tudo é um somatório, porque tudo apresenta reflexos no perispírito que fica gravado, né? Um ato que a gente vê num dos livros aí, tem um ato lá que a pessoa ela usava os conhecimentos dela para fazer aborto. Os pontinhos negros ficaram no perispírito dela. O outro era fumante. O pulmão, no perispírito da pessoa, a mancha escura estava lá no pulmão. O beberrão inveterado, a mancha estava lá no fígado. Né? Então, assim, tudo fica gravado nesse outro corpo que é mais sutil. Tá. A outra pergunta é o seguinte, porque o André Luiz... Isso, assim, é a forma que eu vejo, entendeu? Não, eu concordo. O André Luiz, no nosso lar, ele, depois que ele foi resgatado, ele recebeu lá os passos magnéticos lá e restaurou o perispírito, né? Sim. Então, os espíritos, quando são atendidos nas reuniões, eu percebo que, através do atendimento da espiritualidade, né, na sexta-feira eu observei isso também, né, porque a gente está muito recente lá, de que eles são medicados, eles sentem ali o alívio e, às vezes, até conseguem entrar no processo de recuperação, né, do campo perispirítico. É como se eles sozinhos eles não conseguissem isso nunca. Né? Se eles não passarem pelo acolhimento da espiritualidade superior, eles sozinhos não conseguem. É porque naquele momento, choque anímico, né? Naquele momento ali da reunião, o espírito está alimentando, coisa que ele não estava fazendo. Às vezes tem determinados espíritos que viveram aí escondidos por muito tempo e eles ficaram tão debilitados e eles não conseguem sequer lembrar da própria vida, das condições de vida deles. Então, quando eles são levados para a reunião e eles entram no processo da corrente, da nossa corrente animal, eles começam a receber energia e essa energia ela vai tocar o carro de novo. Ele não tinha energia para tocar o veículo perispirítico, porque tanto o corpo físico como o corpo perispirítico, ele precisa de energia. E o espírito ficou de tal maneira desenergizado, a bateria estava tão fraca que o corpo perispiritual não funcionava. Então, quando ele entra para a reunião e ele é ligado naquela corrente,
ele recebe um quanto de energia e ele começa. É como se você ligasse um rádio que estava sem pilha, mais ou menos assim. Tá, entendi. A Ana quer falar também, hein? Na verdade, é uma dúvida. Vicente, existe no plano espiritual uma nova organização do corpo hoje do ser humano, por exemplo? Porque o mundo hoje ele é muito mais acelerado do que ele era, né, alguns anos atrás. As coisas hoje, talvez o processo de ansiedade, né? A gente, na minha área, por exemplo, a gente sempre conversa, né? Que a gente tem a impressão que a gente está envelhecendo dentro da área muito rápido. A espiritualidade hoje já trouxe para a gente algum tipo de informação se, por exemplo, o corpo está descendo com um formato diferente para aguentar esse aceleramento? O problema é o seguinte, quanto mais facilidade você cria para alguém, mais ele abusa dessa facilidade. Então, se você parar para pensar, Deus permitiu que o homem de ciência criasse um monte de facilidades. Então, se você voltar aí, eu estou com 65 anos, se eu voltar lá no meu passado, eu lembro dos primeiros veículos que tinham lá na minha cidade, né? Eram veículos, mesmo motorizados, mas eram bem rudes. Você imagina os veículos que nós temos hoje, você imagina os aviões que nós temos hoje, né? Então, assim, você imagina as facilidades que nós temos dentro de casa hoje. Hoje, a grande maioria de nós não sai para ir num banco, porque nós resolvemos tudo no celular, nós resolvemos tudo dentro de casa. Então, a vida facilitou para nós. Aí, olha que interessante. Apesar da vida facilitar para nós, mas sabe o que a grande maioria de nós fazemos? Aí nós vamos perder tempo, nós vamos matar o tempo com um monte de bobagem, porque vai sobrar tempo. Tá certo? E aí nós vamos criar o quê? Ansiedade. Entendeu? Quando você não está... porque tudo está no equilíbrio. Quando nós aprendemos a usar as nossas forças, as nossas energias, você cai no equilíbrio, né? É a mesma coisa, eu costumo dizer para as pessoas assim, nenhum médium tem que frequentar a reunião todos os dias numa casa espírita. Se ele fizer isso, ele vai desgastar. Ele está errado. Ele não tem que participar de todas as tarefas que a casa oferece. Se ele fizer isso, ele vai desgastar. Agora, o que é a lei do equilíbrio? Bom, ele tem que ver as tarefas que ele vai fazer, as reuniões mediúnicas que ele vai participar, tá certo? Então, isso é o equilíbrio. Esse que é o trabalho. Se você não souber fazer, porque essa ideia, não, quanto mais eu participo das reuniões mediúnicas, né, mais crédito, mais eu estou aprendendo, mais eu estou ajudando. Não está perdido, não fica perdido, mas isso também pode fazer que você desencarne antes do tempo. E se o desgaste em alguma área não depende da gente? Como que a gente vai tentar equilibrar em outras áreas da vida para tentar compensar aquela? Vou te falar, o carro é seu. Eu sei que está conduzindo seu carro. Mas na hora que eu não estou sentada no banco do motorista, Vicente, tem algumas horas... Não, mas o seu carro é só você que dirige. Ele não tem outro para dirigir, não. Esse é o detalhe. Mas profissionalmente tem horas que a gente não tem condições de fazer isso mesmo, Vicente. Não tem. Isabel, tudo bem, eu entendo isso. A questão é o seguinte, quando nós passamos por determinadas situações, aí o que acontece? Nós, como já estamos acostumados a calcular tempo, o que acontece? Nós entramos num processo de ansiedade, de estresse. Por quê? Porque a minha cota de serviço aumentou. Bom, eu aumento a minha cota de serviço hoje, mas eu posso diminuir ela e equilibrar ela no dia seguinte. A questão é quando você só aumenta e você não para de aumentar, aí vai dar problema. Aí você não vai dar conta de fazer e vai entrar no processo de ansiedade. Aí é complicado. Quer falar, Paulo e Fernando? Pode continuar. Na verdade, o Mauro havia falado a respeito da bebida, aí para você ver que o Dimas não bebia, mas aqui trata, né? Fala sempre
choques reiterados com a dor alheia, que sempre lhe repercutiu amargamente no coração, alojou destruidoras vibrações no fígado, criando afecções morais que o incapacitaram para as funções regeneradoras do sangue. Então, ou seja, através dessa atitude dele de pegar as dores dos outros para ele lesou o fígado dele. Mesmo sem beber. Ele sofria com a dor do outro. Ou seja, é como se ele estivesse querendo ser Deus. Porque nós não temos capacidade de julgar a vida, a intimidade de ninguém. Se o próprio Jesus diz, não julgueis para não serdes julgados, ele está deixando o quê? Então, por exemplo, ele viu uma pessoa sofrendo. Então, intimamente, deduzimos que ele não concordava. Ele falou assim, puxa vida, mas como é que pode uma pessoa sofrer tanto assim? É a mesma coisa. Como é que pode uma pessoa nascer cego, surdo, mudo, né? Enfim, eu estou prejulgando, eu não tenho esse direito. Agora, eu vou ajudar a pessoa nas condições em que ele se encontra? Eu posso ajudar, mas eu não tenho capacidade nenhuma de julgar ninguém, porque eu não tenho um projeto encarnatório de ninguém nas mãos. Ô Vicente, foi uma distorção da compaixão? Porque a compaixão é você se compadecer com a dor do outro e auxiliar ele. Mas aí é doentio. Isso é a mesma coisa, olha para você ver. Nós aqui somos um grupo que estamos ligados a animal, beleza? Sim. Aí, o que hoje a gente observa? A grande maioria das pessoas tem a ideia de que o animal sofre igualzinho a gente. Sim. Se ele sofresse igualzinho a gente, eu seria obrigado a admitir que o animal também peca. Entendeu? Eles não pecam, eles só aprontam, né? Não, eu digo assim, porque olha que interessante. Ele tem um câncer. O que nós temos aprendido? Câncer é uma somatização. Eu lesei as células, tá certo? Agora, olha que interessante. O animal não pensa para acumular informações ao ponto de somatizar e trazer prejuízo para um determinado órgão. Ele não faz isso. Ele não tem capacidade para fazer isso. Ele pensa sim, ele tem inteligência sim, ele fala sim, mas num outro patamar que foge completamente ao nosso. Entendeu? Ele está num processo de evolução diferenciado. Nós já passamos por essa experiência. Mas na encarnação, o que acontece? Nós, às vezes, temos os nossos animais como se fossem os nossos filhos. Então, isso é realmente um problema. Isso vai nos levar ao sofrimento? Vai. Esse sofrimento pode diminuir meu tempo de vida? Pode. Por quê? Porque eu não quero entender Deus, eu quero que Deus entenda a minha posição. Deus tem que aceitar o que eu penso, não é eu querer respeitar a lei. As coisas têm que ser do meu jeito. Esse é o grande problema nosso. Se você pegar a história de Dimas ali, ó, igual você está citando aí, o que ele fazia? Né? Ele estava fazendo, ele tinha tarefas de amor? Tinha, mas ele estava fazendo um monte de coisa errada. O Dimas chegava a ficar a noite inteira acordado. Sim. Não alimentava, não dormia. Faltou isso. Até para ajudar tem que ter equilíbrio, né, cara? Lógico. Só uma coisinha aí que a Ana falou sobre a exigência do trabalho de hoje. É só para somar aí um pouquinho. Tem uma historinha bem interessante sobre isso aí. Até o pessoal tinha um funcionário na empresa que era muito bom. Aí foi colocando, aumentando a carga de trabalho. Para resumir a historinha, ela não é bem assim, não, eu estou resumindo ela aqui. Foi aumentando a carga de trabalho, aí chegou um tal ponto, e ele era muito competente, que ele ficava na empresa ali sempre, ali umas 12 horas, até mais, todo sábado ele ia, domingo também,
e trabalhando, né, fazendo o máximo que ele podia. Só que ele foi tanto trabalho que foi concentrado nele e ele foi só absorvendo, não, isso eu faço. Ele nunca disse não. Chegou um momento que ele ficou com tanto trabalho que ele começou a não dar conta e a qualidade foi embora do trabalho. E aí ele foi demitido e colocaram 2 no lugar dele para realizar o trabalho, até com um salário um pouco menor, mas 2 no lugar dele. E falaram, puxa vida, que cara era incompetente mesmo. Agora esses 2 ganham menos e faz o que ele faz com maior tranquilidade. Ou seja, eles pegaram, ele estava com o dobro de tarefas. Então, a gente tem que ficar atento para isso, porque senão a gente vai embora por estresse e por incompetência na própria empresa. Então, a gente tem que achar uma forma de dizer não bem. E com relação ao que o Paulo e a Fernanda falou sobre a doença no fígado, eu vivi uma história assim num trabalho que eu fazia, chamado Telefone da Paz, que eu comecei a ficar preocupado com é igual o SOS Prece nosso, com o que acontecia com as pessoas. E tal, acontecia isso, a gente orava e tal, e a pessoa ligava de novo e tal, e a coisa difícil ali, porque ela tinha que tomar algumas posições e ela não tomava. E aí depois eu aprendi, até com uma pastora lá, pessoa bem legal, que a gente conversava, então eu falei assim, não, você desligou o telefone aqui, acabou, fez suas orações, acabou, saiu daqui, aqui fica. Você fez a sua missão e foi embora. Porque, senão, eles estão doentes lá e você vai estar doente aqui. Então, o médico não leva os doentes para casa e nem a doença, porque, senão, ele não consegue estar lá no outro dia para realizar o trabalho dele. Então, isso é uma coisa que eu aprendi, assim como aprendi e trouxe isso para a própria reunião mediúnica. Saí de lá, quando eu chego lá no portão, raras são as que eu lembro, a maioria eu não lembro mais. Porque então, se a gente se hoje, envolver... por exemplo, Mauro, eu fui chamado numa casa de uma companheira nossa aqui do centro. Pepino violento lá. Quando eu cheguei lá, a companheira estava machucada, enfim, houve uma briga doméstica. E eu fui lá, aí ela virou para mim e falou assim, você podia me dar um passe? Eu estava saindo de uma caminhada. Então, eu estava fazendo uma caminhada e eu não tinha a mínima condição física de dar um passe nela. Segundo, primeiro, a casa estava uma confusão, inclusive da turma de lá. A casa estava cheia, né? Primeiro, então, assim, eu podia chegar e falar assim, não, eu sou o bambambam, eu vou resolver o problema. De jeito nenhum, não fui eu não causei confusão, não fui eu. As pessoas, às vezes, elas têm que aprender a serem mais comedidas com a língua, com a forma de falar, de colocar, né? Não, eu posso tudo, eu faço tudo, bom, e depois eu chamo alguém e transfiro a responsabilidade. Não. A gente tem que saber. O médium, inclusive, primeiro que ele não é Deus. Ele é um trabalhador. Então, assim, o fato dele achar que, por ele ter um mentor, que ele pode chegar em qualquer lugar e resolver questões, ele está se enganando e se iludindo. Não pode. E a gente tem que realmente ter o bom senso com isso. Eu acho que isso até é um teste para o médium, né, Vicente? Ele saber agir com sabedoria, o momento que ele pode trabalhar, o local que ele pode trabalhar e o que ele deve fazer. Eu acho que isso aí é um teste, mesmo para a gente, que é simples trabalhador também. Às vezes a gente é chamado a uma casa para ajudar em alguma coisa e que o que você precisa ali, às vezes a condição que você está, de cansaço, de estresse, de tal, não dá para você fazer. Ué. Ô, Mauro, Jesus, toda vez que Jesus era agente de uma cura, o que ele fazia? A tua fé te curou, vai e não peques mais. Te curou. Para não te ocorra coisa pior. O que muitos de nós médios queremos? Nós queremos curar as pessoas. E está errado.
Olha que interessante. Nessa quarta-feira, Ezequiel desceu lá para baixo e ele falou que agora ele vai descer lá. Por quê? Olha que coisa mais doida. Ele falou que a grande maioria das pessoas que vão ao centro vão lá para tomar o passe e aplicação e nem entra, nem participa da reunião. O que ele fez? Ele pegou e montou um laboratório lá embaixo para quem fica lá no salão. Aí ele foi lá, falou com o pessoal, colocou, né, o posicionamento deles, explicou como é que são as coisas. Agora, o que a maioria está querendo? É a lei do menor esforço. A gente quer um milagre. Não, eu vou lá, eu vou tomar a aplicação, eu vou me curar. Olha que interessante. A grande maioria das orientações que sai hoje, sai para cachorro, para pessoa, para tutor, fazer o culto do evangelho no lar. Ninguém mais ora no lar, não. É raro as famílias que oram no lar. Ninguém mais tem isso. Por quê? Porque a gente não precisa. Nós estamos numa situação especial. Ninguém precisa de mais nada. Ou seja, eu não preciso gerar luz no meu lar. Então, assim, tá tudo... Tem muita coisa errada por aí que realmente a gente precisa de mudar. Deixa eu só falar rapidinho aqui, Fernanda, eu libero para você, só pegando gancho na fala do Vicente. Acho que na fala do Ezequiel lá no salão, na quarta-feira, ele falou, às vezes a gente acha que o espírito, digamos assim, foi até duro no caso, né? Mas acho que está precisando, né? Porque ele falou o seguinte, que ele quer lá pessoas que queiram realmente se transformar. Né? Então é isso que você acabou de falar. E às vezes as pessoas só querem vir a nós, mas não quer oferecer. Né? Transformação, ninguém. Ninguém. Na verdade, Williker, era isso que eu ia falar, né? Que ele falou que essas pessoas que vêm, né, tomar o passe, a aplicação e vão embora, essas não interessam, porque elas não querem se transformar. Justamente. Elas não querem ir toda segunda-feira lá, estudar, ouvir, voltar para casa, refletir, igual a gente está aqui estudando para aprender, para tentar se melhorar, porque quem vai nos curar não é o médium, né? É a nossa transformação moral que faz com que a gente se recupere e se melhore, né? Não Sim, é? A gente ali recebe um alívio, não é isso, Vicente? Sim, perfeitamente. Eu até compreendo que, para quem é leigo, o objetivo inicial é esse mesmo, porque quando eu cheguei lá na casa, eu tinha umas demandas e a minha ideia é que elas iam ser sanadas muito rápido. Mas depois que você vai estudando, que você vai se conscientizando, você descobre que você encontrou realmente um caminho de luz, você desperta para coisas que você nem imaginava, né? Aí é que é o ponto X. Quando a pessoa chega nesse ponto, ou ela caminha e assume aquela responsabilidade, ou ela começa a achar que aquilo ali não vai rolar, porque ela não quer aquilo, aí ela fica indo só realmente tomar as aplicações e os passes. Ô Paulo, quando eu era católico, eu morava no interior, eu vim muito cedo do interior para cá. Eu era coroinha e tal. Então a gente tinha uma ideia o seguinte, ir à missa era pagar um boleto que a gente devia com Deus. Então qual que era a minha ideia? Eu tinha que ir à missa ou no sábado ou no domingo. Então eu corria e ia no sábado para mim ficar no domingo livre. Então eu já quitei com Deus meu compromisso. Essa era a ideia. E que, inclusive, a minha mãe, com seus quase 90 anos, ela tinha essa mesma ideia. Ó, já fui à missa, estou quitada com Deus e tal. Eu escutei isso várias vezes dela. E essa ideia a gente criou. Então, assim, é uma das coisas que eu costumo dizer na segunda-feira. Todo mundo que está aqui veio porque quis. Ninguém veio obrigado. Né? Vicente, mais do que isso aí de ir no sábado é a extrema-unção, né? No finalzinho ali do segundo tempo, tô arrependido, pronto. É o gol de mão do Maradona. Mas aí não dá, não, né? Vocês me fizeram lembrar aqui, Segunda Crônicas, onde fala a seguinte coisa, até pesquisei aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra.
Bem, esse versículo a gente tem que estudar um pouco mais, mas ele resume muito bem isso aí, que o Ezequiel trouxe para a gente. A questão de compromisso, mudança de posição, entender que essa terra aí é a terra, vamos falar assim, da nossa mente, do nosso coração. Então, às vezes as pessoas elas pensam que elas vão continuar nos maus caminhos, vai lá, toma o passe, como se fosse um remédio milagroso, e continua sem a mudança de vida. Ou seja, isso já foi ensinado para a gente há um bom tempo, está vindo, é o mesmo ensino, sendo feito de uma maneira diferenciada para ver se a gente aprende, né? Porque está difícil. É isso aí. Pessoal, nós já, Vicente? É a mesma lição, né, Vicente? É a mesma coisa, já são 19h11. Acho que é melhor a gente continuar a semana que vem. O assunto está aqui gostoso, mas a gente precisa encerrar, né? Antes de encerrar, eu posso fazer uma pergunta? Eu ouvi falar ontem que não vai ter a campanha em dezembro. A campanha lá da... Santa Isabel? A campanha vai ter, não vai ter a entrega, porque a gente vai se preparar melhor para janeiro, porque em dezembro o pessoal tem recebido. Então, a gente continua com a campanha, vamos nos fortalecer economicamente para janeiro, porque janeiro todo mundo viaja, e aí é viagem, é férias, é isso, e às vezes a gente não tem condição econômica para fazer a doação, entendeu? Aí, então, nós não iremos, né, o mês que vem? Não. Dezembro, não. A gente não vai, mas as doações, elas continuam para a gente se preparar economicamente, porque senão chega janeiro, a gente já passou alguns apertos que a gente não abre, né? Mas a gente já passou alguns apertos aí que, se não fosse o socorro dos irmãos aí chegar... Socorro que eu falo economicamente mesmo. Vou abrir o livro aqui para vocês. Se não fosse o socorro econômico dos irmãos, não tinha condição de fazer a obra, e socorro de valores maior, porque quando chega lá as 300 pessoas, não tem como você falar, gente, esse mês não tive arrecadação, não vamos entregar, não. Não tem como. A gente, tudo com relação à entrega de cesta, de alimentos, essas coisas, se não for ter no mês, a gente tem que falar no mês anterior, para no outro mês, e mesmo assim ainda vão algumas pessoas lá na expectativa, mesmo sendo avisada que não tem, entendeu? Então, é isso aí. E tudo está dentro da direção aí, a gente está seguindo a direção aí do Vicente aí, não é uma coisa que a gente está fazendo assim, a nossa cabeça não, tá? Isso aí. Tranquilo. Então, beleza, a gente podemos encerrar então, e semana que vem a gente continua com Paulo e Fernanda. Falou então, gente. Vamos fazer a oração. Ô Vicente, você pode fazer a oração para nós hoje, meu amigo? Faço. Vamos lá. Então vamos todos relaxar, vamos soltar os ombros e vamos agradecer a Deus mais uma vez pela vida, agradecer pelos amigos, agradecer por todas as criaturas em movimento na Terra, pelo ar, pelo calor, pelo frio, pela chuva, agradecer pelas nossas células que trabalham a nosso favor, e que nós fazemos muito pouco por elas. São trilhões de trabalhadores a nosso favor e que nós sequer paramos para pensar e refletir sobre a grandeza deste trabalho que vai nos enobrecer, que vai nos fazer crescer. E para os companheiros que não puderam estar aqui por qualquer razão, que eles possam receber do nosso amado Mestre Jesus a luz necessária para o despertar das responsabilidades, o despertar de nossos valores. Não esquecendo que amanhã todos nós deveremos voltar
ao mundo espiritual. E assim, Jesus, ficamos felizes por mais esta realização, pelo aprendizado da noite, e que todos possam retornar cheios de força, de energia, para a continuidade da jornada. Que Deus abençoe a todos. Amém. Assim seja, pessoal. Boa noite para vocês, gente. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Vicente, queria aproveitar e te perguntar um negócio, uma sugestão? Pode? É o seguinte,